Como nós já destacamos aqui no Jornal da Manhã, a Câmara resolveu fatiar a reforma política, derrubou o fundo eleitoral de 3 bilhões e meio, um pouco mais de 3 bilhões e meio de reais, mas em uma votação paralela, a comissão aprovou o fim das coligações partidárias. Para falar mais sobre a reforma política, está conosco o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Senador, como vai? Bom dia, obrigado sempre pela atenção. Imagina, é um grande prazer conversar com vocês da nossa Rádio Jovem Pan. Senador, o senhor tem participado também dessas discussões sobre a reforma política nas comissões mistas, nas comissões em que o Senado se junta com a Câmara. O senhor é favorável ao financiamento empresarial. Eu pergunto, de que maneira o senhor acha que esse projeto ainda vai passar pela Câmara, se é que vai passar, para as mudanças terem validade para a eleição do ano que vem? Olha, é importante a gente caracterizar que o projeto que nós aprovamos lá no Senado, de minha autoria inclusive, a proposta de emenda constitucional número 36, ela dava os primeiros passos para que nós pudéssemos aperfeiçoar o sistema político e eleitoral, atacando duas distorções muito impactantes, qual seja o fim da coligação proporcional e a cláusula de desempenho, para acabar com essa esculhambação, com essa avacalhação que se transformou no Brasil a organização de partido político, simplesmente para ter acesso a fundo partidário e para ter acesso às negociações as mais espúrias em processos pré-eleitorais, eleitorais, com relação a tempo de televisão. Isso nos levou a ser uma democracia com 28 partidos com representação no Congresso, 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e uma fila de mais de 50 partidos aguardando o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Partidos que não têm representante, mas que têm acesso ao fundo, enfim. Então, organizar a cláusula de desempenho é fundamental, porque não tem como você imaginar um país com quase uma centena de partidos políticos. O nosso propósito, o nosso projeto aprovado no Senado pressupõe essas duas coisas, mais a fidelidade partidária. Foi para a Câmara e a Câmara, de fato, ela desidratou a nossa proposta. Nós imaginávamos que cláusula de barreira, por exemplo, já tivesse sua plenitude em 2020 e as negociações na Câmara elevaram essas negociações para 2030. 2030, tá, um absurdo por completo, tá certo? Ou seja, nós precisamos fazer reforma, não é para atender ao interesse dos políticos ou da reeleição dos políticos. Nós precisamos fazer uma reforma para dar decência, transparência e dignidade ao sistema político partidário brasileiro. Aí nos debates na Câmara criaram até esse fundo, que eu estou chamando do fundo da vergonha, porque não apenas em razão da crise fiscal porque passa o Estado brasileiro, falta dinheiro para tudo, falta dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, acabamos de eliminar a contribuição sindical obrigatória e vem os deputados aí à Câmara querer construir um fundo partidário. Finalmente, o bom senso prevaleceu. Sim. Nós estamos livres desse absurdo, tá certo? Mas, senador... Sim. Desculpe, é só uma questão, senador. É Marco Antônio Villa, bom dia. Tá bom, professor, bom dia. Tudo bem, senador. O que, no fim, é tudo feito numa correria danada, porque, como determina a Constituição, a mudança tende a ocorrer em relação a essas propostas um ano antes da eleição, né? De outubro do ano que vem. O que deve ficar, então? O que é provável que fique como que eles chamam, que é chamado de reforma política, ou não passa de uma pequena reforma eleitoral. Mas o que vai ficar? O que deve ser aprovado? Então, importante frisar o seguinte, nós aprovamos essa proposta nossa no Senado ainda em novembro de 2016. A Câmara demorou muito para encarar o enfrentamento. Pois bem, o que deve ficar na minha avaliação? Fim da coligação proporcional para 2018, cláusula de desempenho também para 2018, só que um indicador muito baixo, o que não vai restringir com mais ousadia a banalização dessa quantidade de partidos políticos apenas para ter acesso a fundo partidário e negociações espúrias aí em períodos pré-eleitorais. É isso que eu acho, Marco Antônio Villa, que vai prevalecer. É um bom primeiro passo? É um bom primeiro passo, mas é um passo muito tímido, muito inibido perto daquilo que nós precisávamos fazer para dar um pouco de moralidade, disciplina
no processo político partidário brasileiro. É minha modestíssima opinião. Senador Ricardo Ferraço, quem vem acompanhando também essas articulações em Brasília é o nosso colega José Maria Trindade, que já está aqui para fazer uma pergunta para o senhor. Ele vem, inclusive, com imagens aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Zé Maria. Perfeito, muito bom dia, senador. Bom dia, Zé Maria. Olha, é fácil bater no Congresso Nacional, mas ontem, acompanhando ali passo a passo o plenário, eu vi deputados saindo decepcionados, até com a própria incapacidade de elaborar uma legislação assim, né, para eles mesmos. Mas o senador disse muito bem, 28 partidos políticos que votam pela reeleição deles mesmos, né? Daí a impossibilidade de votar um projeto de reforma política onde eles não terão como se reeleger, porque a maioria desses partidos aí, eles têm um deputado como dono do partido que promove ali um conjunto de candidatos para formar a legenda e ele ser eleito, além, evidentemente, de ter acesso ao gordo fundo partidário. Mas, senador, eu vi ontem uma tendência de mirar agora no Senado. A Câmara aprovou um projeto de reforma política que foi relatado pelo atual presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Ele está no Senado. E eu descobri também, isso é novidade, de que, na época, o então relator, o deputado Rodrigo Maia, não queria a reeleição de Eduardo Cunha. E aí ele colocou lá, proibindo a reeleição de presidente da Câmara. E agora ele é presidente da Câmara e quer ser reeleito depois, né, de 2018 e 2019. Eu queria saber, senador, não seria mais fácil, então, o Senado aprovar esse projeto já aprovado na Câmara, tirando, evidentemente, a proibição de reeleição dos presidentes da Câmara e Senado? Senão, o presidente do Senado não colocará em votação, né? Ô, Zé Maria, esse é o problema, ou seja, é o casuísmo do casuísmo do casuísmo, tá certo? Em lugar de se fixar, em lugar de se estabelecer como meta o aperfeiçoamento do sistema para que nós possamos diminuir o fosso e o abismo que existe entre a sociedade e quem lhe representa, os projetos eles são constituídos em função dos interesses próprios. Eu penso que não, eu penso que o melhor é que a gente possa firmar já para 2018 o fim da coligação proporcional, cláusula de desempenho, que me parece absolutamente necessário com fidelidade partidária como um primeiro passo para a gente iniciar minimamente a organização do sistema político brasileiro. É aquela história, senador, do que é bom e do que é bom para a política e para o país e o que é bom para os atuais deputados e senadores. E parece que o que ganha sempre é o que é bom para os atuais deputados e senadores. Daí a impressão de que tudo vai ficar do mesmo jeito, né? Eu acho que a Câmara dos Deputados está fazendo uma proposta do tipo reformar para tudo ficar mais ou menos como está. Não é isso que nós aprovamos lá no Senado. O que nós aprovamos no Senado foi o fim da coligação proporcional, porque cria uma enorme distorção em relação à vontade do eleitor, e a cláusula de desempenho, porque o Supremo Tribunal Federal cometeu um equívoco brutal quando acabou com a cláusula de desempenho. E ao acabar com a cláusula de desempenho, o Supremo Tribunal Federal contribuiu para a promiscuidade no sistema político partidário. Então eu acho que o primeiro passo é esse. É nós darmos uma moralizada nessa coisa de partido político, tá certo? E incorporarmos aí o fim da coligação proporcional. Esse é o primeiro passo. Vamos trabalhar no Senado para ver se a gente consegue corrigir e fazer avançar essas propostas. Senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, mais uma vez obrigado pela atenção com os ouvintes e internautas aqui da Jovem Pan. Um abraço para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço, bom dia.